Muita gente errou essa questão do nível 3 que fala dos coelhos da cartola. E aí, você acertou ou você errou? Muita gente confundindo. Deu 36 ou 72? Deixa nos comentários aqui para mim e vamos à resolução. Um mágico, ele tem 4 coelhos de cores diferentes e 4 cartolas que são numeradas de 1 a 4. De quantas maneiras distintas, ou seja, de quantas maneiras diferentes que eu posso colocar 2 coelhos que eles podem ficar em mesma cartola e os outros 2 em outra cartola. Aqui vocês podem perceber, moçada, que as cartolas que é 1, 2, 3 e 4 e eu vou usar apenas 2 cartolas, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, C de cartola, eu vou usar apenas 2 cartolas, usando aqui o princípio fundamental de contagem. Então, a primeira cartola vezes a segunda cartola. Vocês percebem que aqui nessa primeira cartola aqui, eu posso usar tanto a cartola 1, quanto a cartola 2, quanto a cartola 3, quanto a cartola 4. Então, nesse caso aqui, eu tenho 4 possibilidades. Já aqui, eu posso usar, vamos supor que eu usei a cartola 1 aqui. Então, ela não vai entrar aqui. Então, ó, a cartola 1 não entra aqui. Então, quais são as possibilidades que eu posso usar aqui? Eu posso usar a 2, a 3 ou a 4. Então, eu tenho 3 possibilidades. Multiplicando aqui, 4 vezes 3, dá 12. Porém, que tem uma coisa aqui, moçada. Imagine que aqui nesse primeiro eu uso a cartola 1. E aqui eu uso a cartola 2. Se eu pegar e usar a cartola 2 aqui ou a 1 aqui, são as mesmas cartolas, tá? Então, para eu não contar dobrado, o que eu tenho que fazer? Dividir por 2. Então, aqui no total das cartolas, são 6 cartolas. Agora, vamos analisar em relação aos coelhos. Reparem que eu tenho aqui o coelho preto, o coelho branco, o coelho cinza e o coelho rosa. Então, aqui, moçada, na primeira cartola, como eu estou utilizando 2 cartolas, eu tenho que usar né, duplas de coelhos distintos. Então, vamos colocar como já está aqui na cartola 2. Eu tenho o coelho preto e tenho o coelho branco. Logicamente, e na segunda cartola vai entrar o coelho cinza e o coelho rosa. Aqui, no caso, se eu permutar os coelhos, né, colocar aqui branco e preto, vocês percebem que é os mesmos coelhos, certo? Não muda. Da mesma forma que se eu permutar, vai ficar o coelho rosa e o coelho cinza. Eu permutando. Então, não muda as duplas, são os mesmos coelhos. Então, tome muito cuidado com isso. Então, para que eu não conte dobrado, no final eu vou dividir por 2, certo? Então, vamos colocar aqui, ó, a minha primeira cartola e minha segunda cartola. Quantas possibilidades de coelhos que eu tenho para colocar aqui na minha primeira opção? Eu tenho 4 coelhos. Tenho o coelho preto, eu tenho o coelho branco, o cinza ou o rosa que eu posso colocar aqui. Se eu coloquei o preto aqui, ele não vai entrar aqui. Então, me sobram 3 possibilidades. Então, 4 vezes 3 dá 12. Para eu não contar dobrado, porque não muda a quantidade de coelhos em cada cartola, eu divido por 2. Sendo assim, vai me dar um total de 6 coelhos. Bem, pelo princípio fundamental da contagem, se eu tenho 6 cartolas, eu vou multiplicar por 6 coelhos, que vão me dar um total de 36. Então, nesse caso aqui, ó, é a alternativa E, que são 36 coelhos. Se você tiver gostado do vídeo, deixa aquele super like e me acompanha para novas dicas.